Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vai aí o meu abraço a todo esse povão querido. Que o Espírito Santo possa trabalhar na sua vida de uma forma toda especial e gloriosa. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8 e o versículo 2. E lembrarás de todo o caminho pela qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto. Estes 40 anos, com 3 propósitos Deus tinha: para te humilhar, para te tentar e para saber aonde estava o teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Queridos e amados, é difícil até a gente falar, mas existem 3 coisas interessantes que Deus permite o deserto na nossa vida. Um exemplo, por exemplo, é muito comum, todo mundo sabe, de Mateus 4. Jesus, após o seu batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto. Observe bem que quem conduziu Jesus para o deserto não foi o diabo. Quem conduziu Jesus para o deserto também não foi Deus. Quem conduziu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto logo após o seu batismo. Deserto é um lugar de aprendizado. O deserto é um lugar onde a gente aprende a viver sozinho. Quando Jesus passou o seu tempo aqui, tinha muita gente. Por exemplo, vamos aí colocar 3 milhões de pessoas, praticamente que de 30 anos para baixo, não contava, a idade não era de maior. Mas veja bem aqui, uma multidão de gente. Agora veja bem, quando nós, na nossa vida espiritual, passamos pelo deserto, Deus nos conduz ao deserto, o Espírito Santo, muitas vezes nós temos muita gente ao nosso redor, mas nós sentimos sozinho, parece que não tem ninguém, e você tem que lutar sozinho e batalhar sozinho. Observe bem que Jesus ele foi para o deserto. O deserto é um lugar solitário. O deserto é um lugar que você não tem amizade. Aliás, você não tem amigos, não tem amizade. Deserto é um lugar que ninguém, às vezes alguém pode parar e falar assim: eu sei a dor que você está passando, mas ele não consegue sentir a dor que você sente. Isso é interessante observar dentro das Escrituras Sagradas. Pois quando Deus, ele tirou o povo, pois era uma promessa de Deus. Deus havia prometido. Quando Deus falou com Jacó para descer a terra do Egito, Jacó, a terra, estava passando pela crise chamada fome. E quando os filhos de Jacó vieram do Egito e notificaram que José, o seu filho, era o Zafenate Paneia, que estava na terra do Egito, era governador de toda a terra do Egito, e pediu que Jacó descesse para o Egito, porque era uma ordem. Faraó havia ordenado que José falasse, Faraó assinava embaixo. Pois a Bíblia relata que Jacó foi consultar o Senhor, ele fez um holocausto ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus apareceu para Jacó em sonho, e disse: Jacó, não temas em descer para o Egito, pois a mão de José fechará os teus olhos. Como você vê no Gênesis 49, a mão de José fechando o olho de Jacó, quando ele abraçou seu pai e disse: meu pai, meu pai. Assim que Jacó tinha proferido as bênçãos proféticas para os seus 12 filhos. Interessante. Mas o que Deus disse lá atrás com Jacó, ele disse que faria a sua descendência sair da terra do Egito. Pois você, analisando esta passagem bíblica, o Deus ele tem o seu propósito. Deus não permite que nós vamos para o deserto sem propósito. Em todas as coisas Deus tem o seu propósito.
Uma caminhada desta daqui, eu vou falar para vocês assim, por baixo. Deveria ser uma caminhada de 14 a 17 dias. Não passava pouca coisa de 500 quilômetros. Pois eles viviam uma vida enrolada, que eles passaram 40 anos no deserto, rodeando a terra prometida, devido às murmurações que eles faziam, devido às coisas que eles colocavam no seu caminho, os empecilhos. E isto levou eles a demorarem a chegar à terra prometida. Um exemplo interessante dentro das Escrituras Sagradas, que Deus, quando leva o povo pelo deserto, levou o povo pelo deserto, foi uma caminhada de 40 anos. Por exemplo, com todas as murmurações, Deus beneficiou o povo de Israel. Com todas as dificuldades e as reclamações que eles faziam, pois Deus, pela sua misericórdia, sustentou, embora Deus foi matando eles no deserto. Por quê? Por causa das suas murmurações. Pois o apóstolo Paulo, no capítulo 10 do livro de 1 Coríntios, ele faz uma analogia aos crentes de Corinto, baseado na vida do povo de Israel. Você pode conferir o texto, o capítulo 10. Agora, o que é interessante, que a Bíblia relata aqui, que Deus tinha 3 propósitos em levar o povo para o deserto. Se você olhar o deserto de Jesus, assim que ele acabou de jejuar, não veio, os anjos não vieram lá, não foi Deus que veio visitar ele, mas primeiro ser que apareceu foi o diabo para tentá-lo. Pois quando nós estamos no deserto, pois a Bíblia é bem clara a dizer aqui, que nós somos tentados pelo diabo. Muitas vezes, quando estamos no deserto, nós olhamos para a nossa estrutura e vemos que a nossa estrutura, ela está desestabilizada. E nesta oportunidade, o diabo luta para tentar nos descentralizar daquilo que Deus tem colocado dentro de nós. E observando a palavra de Deus, analisando a palavra de Deus, pois a Bíblia relata que Deus, ele levou o povo para ser tentado no deserto. As tentações foram inúmeras que eles enfrentaram. Situações tão terríveis, situações delicadas que o povo enfrentava no deserto. Mas o que é interessante, amados, uma outra coisa que está aqui em Deuteronômio 8, versículo 2, que o deserto leva nós a uma humilhação terrível. Muitas vezes, além de nós nos sentirmos sozinhos, às vezes nós nos sentimos frágil. E às vezes a humilhação material, humilhação sentimental, humilhações psicológicas, humilhações às vezes no meio de família, humilhações na igreja, humilhações em todos os lugares. Pois a situação, ela se torna uma situação tão desfavorável, que muitas vezes a pessoa para diante da circunstância e ela não sabe o que fazer. Muitas vezes, diante de tantos problemas, ela não sabe como reagir. Pois quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus, nesta ocasião, Deus levou o povo a uma humilhação. Quantas vezes nós nos sentimos humilhados quando estamos no deserto? E muita gente, às vezes as pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Por exemplo, quando trata-se de nós, às vezes pode surgir as murmurações, mas não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Vamos lá. Por que não vai resolver? Porque reclamações e murmurações não resolvem. O que vai resolver é quando nós nos colocamos diante de Deus e acreditamos que o tempo vai passar. Pois o tempo vai passar.
O que Deus levava? Deus fazia o povo passar necessidade. Pois se você olhar este capítulo, a Bíblia diz que Deus deixou o povo passar fome. Por quê? Foi o que Jesus respondeu para o diabo, quando ele disse assim: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, ou em pão. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pois nesta passagem bíblica, Deus deixava o povo passar necessidade, passar fome, para que o povo pudesse saber que não era só de alimento material para o corpo físico, que era o tudo na vida deles, mas sim o espiritual. Uma outra coisa interessante, o deserto são três coisas. Deus permite a humilhação, Deus permite que nós venhamos passar necessidade, somos tentados. Mas uma outra coisa interessante, Deus ele permite o deserto para ver aonde é que está o nosso coração, para ver se nós realmente guardamos os seus mandamentos. Todas as coisas que Deus permite, Deus tem um propósito. E às vezes nós não entendemos, mas o propósito de Deus é este. Por exemplo, nós estamos vivendo um tempo de pandemia e simplesmente a primeira coisa, Deus não está testando o mundo, mas Deus tem testado aquele que realmente se diz que é fiel. Então Deus tem colocado no teste para ver se realmente é verdade, se guarda os seus mandamentos. Meus amados, ninguém mostra o que ele é quando ele está dentro de uma igreja louvando, ou quando ele está no meio do povo, ou ele é aplaudido pela multidão. Nós só mostramos o valor que temos quando estamos na prova, quando estamos no deserto, quando estamos na luta, quando estamos sendo humilhados e temos paciência que o tempo vai chegar da exaltação. É aí que nós mostramos aquilo que somos dentro de nós. Pois o deserto, ele leva nós a ensinamentos profundos. E todos aqueles que servem a Deus, Deus ele leva o crente para o deserto. Eu quero deixar uma coisa aqui, dizer uma coisa para vocês e deixar aqui. Uma coisa que você tem que observar na sua vida, que quando você está no deserto, você deve observar uma coisa. Se o seu coração pender para as coisas erradas, tem alguma coisa de errado na sua vida. Porque o normal do deserto é Deus ficar inerte com você. Muitas vezes você fica inerte, você não ouve Deus falar, parece que Deus ele esqueceu de você. É como o oleiro, quando ele acaba de fazer o vaso, que ele prepara, ele deixa o vaso curtindo numa despensa, e aí com poucos dias ele volta de novo e pega aquele vaso. Se você estiver no deserto e você percebe que você não é pendido para as coisas erradas, glorifique a Deus, que é Deus que permitiu você estar nesse deserto, e Deus está olhando de você e cuidando de você. Mas quando percebe que você está no deserto, você observa bem, se você não pecou, se você não fez coisas erradas contra Deus, que te levou a esta situação, porque o pecado também parece um deserto, é quase igual a um deserto, mas ele não é deserto. E observe-se bem, se você está arruinado e existe uma porcentagem de coisas ruins na sua vida que quer te levar para o mal, então aí você deve tomar cuidado, porque tem alguma coisa de errado na sua vida. Você não está no deserto, mas você está pagando o preço de alguma coisa, ou o diabo quer te arrastar de todos os lados e de todo jeito para te arruinar a sua vida. Por isso guarde bem esse versículo, capítulo 8 e versículo 2 de Deuteronômio. O deserto serve para humilhar. Deus permitiu humilhações na nossa vida. O deserto serve para nós sermos tentados. Ainda que sermos tentados, vê o caso de Jesus, ele não abriu mão para o diabo.
Tá? Ele não abriu mão para o diabo. E o deserto serve, sabe para quê? Para Deus provar se nós realmente guardamos seus mandamentos ou não. Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.